Meu nome é Alessandro Ferraz e hoje eu estou aqui com o professor Antônio Sanches e nós vamos discutir uma questão sobre apelação. Primeiro eu quero, de antemão, agradecer ao professor. Mestre, obrigado. Eu sei que o senhor está correndo para dar aula na universidade, ter ficado um pouco mais aqui. Maravilha, é um prazer. Vamos lá. Gente, em primeiro lugar, na verdade, nós não vamos esgotar o tema aqui, mas eu falei, Sanches, nós vamos fazer uma aula, acho que no dia 4 de março, meio que bate bola. E eu falei, eu quero fazer a voz do professor. Vai se chamar dose dupla, né? Pelo menos 2 professores de cada matéria. Eu confesso a vocês que era a matéria de que mais gostava na vida, era o processo civil. Depois eu tive a paixão pelo constitucional. E aí mudou o código, falei, Sanches, tem de estudar de novo. Ele falou, vai lá e eu acho que vai ser uma aula bacana. É uma aula, só que eu vou adotar uma linha, obviamente, né, pessoal, de fazer a pergunta do aluno, tentar pegar o professor em algum ponto, para tirar o máximo de informações do que eu acho que o malvado examinador pode fazer com a gente numa prova. Nosso objetivo aqui não é esgotar o tema. Eu peguei aqui, Sanches, o tema de apelação, porque eu falei, Sanches, eu tinha uma coisa que eu sempre gostava de perguntar em prova, e eu via muito cair, os efeitos da apelação. Mas, para inaugurar o assunto, o artigo 1009 do Código Novo fala: da sentença cabe apelação, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Beleza. Apesar de não ser os efeitos ainda da apelação, Sanches, eu queria te perguntar uma coisa. Quando ele fala, beleza, da sentença cabe apelação, pôs fim a um processo, pelo menos assim que eu aprendia na época. Agora, o que ele quer dizer com as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, são cobertas pela preclusão? Ajude-nos. Vamos lá, é simples. Tá? Eu vou para a lousa, né, que eu acho que vamos lá. Fica mais fácil da gente analisar isso aí. A questão é a seguinte, nós temos, basicamente, duas principais decisões no processo. Nós temos a sentença, então nós temos lá a petição inicial, o processo e a sentença. Durante o processo, vão sendo proferidas decisões que são chamadas interlocutórias. Qual é a grande questão? Essas decisões interlocutórias, elas podem prejudicar as partes. Umas prejudicam mais, outras prejudicam menos. O Código de Processo Civil atual, o de 2015, ele fez uma opção. Ele falou o seguinte, olha, não são todas as interlocutórias que são recorríveis imediatamente. Algumas só você pode recorrer imediatamente. Quais? Aquelas que estão no artigo 1015 do Código de Processo Civil. As decisões interlocutórias que não estão no artigo 1015, então imaginemos que essa aqui e essa aqui não estão no artigo 1015. Ainda que o juiz profira uma decisão interlocutória que em tese prejudique você, não é possível ao juiz, não é possível à parte prejudicada recorrer imediatamente dessa questão. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imaginemos que a parte tenha pedido uma prova pericial. A parte pediu a prova pericial e o juiz disse não. Indefiro a produção da prova pericial. Aí você vai pensar, pô, vou perder o processo sem essa prova pericial. Quando chega ao final, na hora da sentença, você vence o processo. Ué, mesmo sem ter aquela prova pericial, você venceu o processo. Então esse não que você tomou aqui não te prejudicou em nada. Então está tudo bem, fica por isso mesmo. Agora, imagina que você teve esse não aqui e na hora da sentença você perdeu o processo. E aí o que aconteceu? Você vai pensar, poxa vida, se eu tivesse tido a possibilidade de produzir aquela prova pericial, eu não teria perdido o processo. Só que, na hora que o juiz me indeferiu, como a decisão que indefere prova não está no rol do artigo 1015, eu não posso entrar com agravo de instrumento direto. E aí que vem o Código de Processo Civil lá no 1009, vai dizer o seguinte, as questões suscitadas durante o processo, que não são imediatamente recorríveis, por não estar dentro cada uma delas do artigo 1015, elas podem ser recorridas depois. Porque se essa sentença fez com que eu perdesse o processo, eu vou interpor um recurso de apelação. E aí, só trazendo para cá para desenhar o recurso de apelação, o que vai acontecer? Essa questãozinha desse não, que foi tomada numa decisão interlocutória, que instantaneamente foi irrecorrível, eu vou colocar aqui em preliminar
de apelação. Porque ela não precluiu. Porque ela não precluiu. Por isso que ele fala, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo, ou seja, se não couber o 1015, Isso. não são acobertadas, porque senão poderia eu alegar, você aqui no primeiro não ali, dançou, você perdeu o seu prazo de agravo. Não Você fala, fiz. não, eu não perdi porque ela não preclui. Isso. Show de bola. Você não perde a oportunidade. Aí você levanta a bola, e que o código usa suscitadas Isso. em preliminar de apelação. Que vai ser eventualmente interposta contra a sentença. Show de bola. Show. Agora sim, excelente. Pessoal, agora, veja, não era nem isso que a gente ia falar, mas eu adorei essa colocação. Agora eu quero falar de uma coisa, Sanches. Eu apelei, desculpem, eu apelo. O que eu imagino? A decisão vai ser recolocada à discussão. Veja, eu apelei do primeiro grau, agora vai para um tribunal. Eu tive uma sentença, agora eu vou ter um acórdão, e é justamente uma decisão de um colégio, de um colegiado. Aí eu te pergunto, toda apelação, me corrija se eu estiver errado, ela tem necessariamente o efeito devolutivo. Sempre. Ela devolve. Isso. Beleza. Aí vem o 1012 e fala, a apelação terá efeito suspensivo. Veja, e logo depois ele me traz situações que, mesmo sem entender processo civil, eu posso imaginar que são exceções. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente, portanto, sem efeito suspensivo. Lá. Eu entendi essa parte, mas quer dizer então o seguinte, professor, a apelação, em regra, efeito devolutivo e suspensivo. Sim. Essa é a regra? Essa é a regra. Em regra, todas as apelações têm o chamado duplo efeito. O efeito devolutivo, que devolve para o judiciário a análise da controvérsia, e o efeito suspensivo, que imediatamente suspende a eficácia da sentença. Lembrando que, nos termos do caput de 2009, da sentença sempre cabe recurso de apelação. Então, da sentença, como cabe apelação e a apelação, em regra, tem efeito suspensivo, significa o seguinte, a sentença foi proferida, ela não pode produzir efeitos imediatamente. Por quê? Porque a apelação tem efeito suspensivo. Legal. Então vai suspender os Em efeitos. regra, para por aí. Para por Agora, nas situações que nós estamos lendo aqui, ele diz, ela produz efeitos imediatamente após a sua publicação, quando? Presume-se que, óbvio, isso aqui é uma exceção. Isso. O professor acabou de falar e o código também. Por exemplo, condenou o sujeito a pagamento de alimentos. Professor, nada mais justo de que aquela decisão já tem efeitos, independente da apelação. Perfeito, perfeito. Porque imagina a seguinte situação, o juiz aqui, a parte pediu os alimentos, o juiz, na hora de dar a sentença, reconheceu o direito à prestação alimentícia, quer dizer, a pessoa tem direito a receber alimentos, e agora, tendo reconhecido esse direito a ter os alimentos, o cara vai ficar 5 anos esperando a apelação parada no tribunal. Senão o malandro pode chegar e falar assim, ó, você não vai receber não, fala pra mulher, porque eu vou apelar e vai ter efeito suspensivo. Exatamente. Mas daí ela fala, não, tô tendo aula com o Sanches, ele falou que cai numa hipótese do parágrafo 1º do 2012. Exatamente. Show de Vai bola. começar a usufruir os alimentos imediatamente. Pô, então eu posso... Perguntas assim são perigosas, hein, Sanches? Por exemplo, a sentença que condena pagamento de alimentos não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Todas as hipóteses do parágrafo 1º do 2012 não tem efeito suspensivo. Não tem efeito Mas eu suspensivo. posso fazer uma pergunta malandra, por exemplo. A sentença que condena pagar alimentos tem efeito devolutivo. Tem efeito tem. devolutivo, Porque perfeito. todas têm. Boa, Todas as boa. apelações têm. Ali os perigos, então, que tem de ter, esse perigo do item 3 também, julga improcedente os embargos. Ele pode jogar procedente. Aí a ferrou coisa... tudo. Ferrou tudo. Ferrou Legal, legal. Professor, nos casos do parágrafo 1º, o apelado pode promover o pedido do cumprimento provisório depois de publicar a sentença. Eu acho que eu estou conseguindo imaginar isso aqui. Vamos pegar o exemplo do condenação de pagamento de alimentos. Isso. Eu pego, o marido teve uma discussão com a mulher lá, quando ele fala para ele, não adianta apelar. Ela fala para ele, não adianta você apelar, você pode até apelar. Vai correr a apelação, mas vai correr o meu provisório. Como é que funciona isso, professor? Então, imagina o seguinte, quando houve a interposição da apelação, o processo vai parar no tribunal. Certo. O processo estando no tribunal, em tese você fica sem ter o que materializar a execução. Mas não tem problema, porque você pode tirar cópias do processo e essa execução, que é chamada agora pelo novo código de cumprimento de sentença, vai correr na vara. E por que cumprimento provisório? Justamente porque se a sentença está em grau de apelação no tribunal, ela pode ser reformada. Se ela pode ser reformada, ela não é um título definitivo. Justamente pelo fato dela não ser um título definitivo,
é que o cumprimento será provisório. E tem algumas diferençazinhas de procedimento. Legal, legal. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação, como o professor falou, e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. E o relator, se já distribuída a apelação. Aqui é uma regra processual específica. Se já distribuída, vai direto para o relator. Isso. Porque o que acontece? Imagina, Lê, que a gente está aqui numa vara, na primeira instância, discutindo, e aí eu perdi. Se eu perdi, eu vou interpor a apelação até você ser intimado para se manifestar contrariamente à apelação. Você apresentar a sua contrariedade e a apelação subir, nós estamos falando de 2 meses. Só que, nas hipóteses do parágrafo 1º de 2012, em que a apelação não tem efeito suspensivo, nesse caso, o que acontece? Eu apelei, e aí você já pode executar a sentença. Só que se a execução dessa sentença me prejudica, me traz risco, não é porque está no parágrafo 1º de 2012 que eu estou proibido de conseguir o efeito suspensivo. Eu posso conseguir. Eu posso tentar para o relator, falar, olha, tribunal, me dá o efeito suspensivo, porque a lei não me dá. Então você, tribunal, vê se você me dá. E aí eu estou demonstrando o risco. Só que eu tenho que pedir para alguém. Para quem que eu tenho que pedir? Para o tribunal. Só que como é que eu vou pedir para o tribunal se o processo não subiu ainda para o tribunal? Então diz a primeira hipótese, vou pedir para o tribunal, e depois quando o processo for para o tribunal, já vai para a mão desse desembargador. No caso de condenação de pagamento de alimentos. Eu sou a mulher, você é o cara que vai recorrer. Certo. Você pega e recorre. Eu falo, não adianta que isso não vai suspender. Isso. Você fala, beleza, só que tem um negócio. Aqui há um dispositivo no código que diz o seguinte, mesmo que seu caso esteja aqui, que não há efeito suspensivo, você pode tentar. Posso. E as maneiras são distintas, se já distribuído ou se não distribuído. Perfeito. Perfeito. Agora uma pergunta que não cai na prova. Isso não dá um caráter de protelatório ainda para você estar fazendo isso, se o próprio código diz que não tem efeito suspensivo? Pode acontecer na prática? Sim, pode acontecer na prática, mas lembre-se que para você conseguir que o desembargador te dê o efeito suspensivo numa hipótese em que a lei te tira, você tem que demonstrar o que a gente chama dos requisitos da tutela de urgência, que é o fumus boniuris, significa dizer que aquela apelação tem uma grande chance de ter sucesso, e o periculum in mora, quer dizer, a execução daquela sentença pode causar um risco para o executado. Legal. Por vezes irreversível. Sim. Legal. Nos casos do parágrafo 1º, esse nós já falamos, nossa, isso aqui é grego, e depois que a gente está ouvindo aqui o professor, está ficando legal. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo relator, se o apelante demonstrar probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil separação. É exatamente aquilo que a gente acabou de falar. É o papo que você acabou de falar. Exatamente. Eu só vou conseguir que o relator dê o efeito suspensivo quando a lei não me deu, claro, você acabou se eu demonstrar que o recurso vai ter sucesso ou que aquela execução vai ferrar muito a minha vida de maneira irreversível. Eu só posso entender o parágrafo 3º lendo o parágrafo 4º. Perfeito. Sim. Perfeito. A apelação... Finalizamos. E eu só queria falar uma coisa, Sanches, em relação a esses 2 dispositivos que nós falamos, senão a gente vai ficar aqui falando um tempão sobre a apelação. E eu acho que tá legal, já dá esse gostinho de querer mais ver aula. A apelação é corriqueiro de cair em prova. Sim. Isso que a gente fez aqui, a gente leu e depois tivemos aula e tal, o aluno tem vídeo aula, ele consegue ver aula. Você acha importante, antes de assistir uma videoaula da matéria, professor, fazer a leitura, mesmo que não entenda todos os dispositivos? Não há dúvida. Não há dúvida. É o que eu sempre falo para o cursinho, para os alunos da faculdade. O pessoal vem perguntar, né? Como é que eu estudo? Me dá técnicas de estudo. Leia o dispositivo de lei, mesmo sem entender, leia antes da aula. Por quê? Porque isso, quando você for assistir a aula, você já está fazendo o segundo contato com aquela matéria. Fala a mesma isso coisa. vai ficar mais fácil. Mesmo sem entender, leia. A leitura, né, é o que a gente costuma dizer, a repetição é a chave da memorização. Então, se você leu antes da aula, ao assistir a aula, você já está tendo contato com aquilo pela segunda vez. Então, quanto mais vezes você tiver contato, vai ser melhor. Sim, se puder ler antes da aula, sempre leia. Então, vamos fazer a aula dia 4 juntos? Dia 4, estamos aí. Pessoal, vamos fazer essa aula. Eu prometo pegar... Não vou perguntar coisinhas simples, não. O próprio professor falou, gente, eu quero que vocês tragam aquilo que realmente possa fazer aquele ponto de diferença. Professor, muito obrigado de coração. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu, até domingo.